Estamos, mais uma vez, com muito prazer na residência do Dr. Juarez José Almonte. Fica aqui meu abraço, meu carinho. Muito obrigado por nos receber aqui, o Canal X Brusque, o tvcanalx.com. É sempre bom estar aqui, né? E na presença de uma pessoa que a gente aprendeu a gostar, admirar, geólogo, né? Mestre em geografia e doutor em engenharia civil. É isso, né? Perfeito. Bom, há quanto tempo o senhor é geólogo? Bom, vai completar agora 46 anos, né? Só 46 anos, né? Quase meio século. Quase meio século, né? E hoje o doutor Juarez ele também tem uma cadeira na FURB, né? Sim, eu leciono e pesquiso e trabalho também com extensão na universidade, na FURB, né? Tanto na graduação, nos cursos de arquitetura, urbanismo, química, ciências biológicas, mas as minhas principais atividades hoje são no mestrado e doutorado em engenharia ambiental e desenvolvimento regional. Bom, além dessa cadeira que o senhor tem lá na FURB, né, o senhor também realiza palestras, né? O senhor tem envolvimento, já teve envolvimento com empresas internacionais, né, que queriam vir para o Brasil, pesquisas, né, e também no exterior. Queria que o senhor falasse sobre esse assunto também, por favor. Bom, pois na realidade, em termos de palestras, né, nós já tivemos oportunidade de ir no Marrocos, no norte da África, participando daquela comissão tripartite Brasil, França, Marrocos, para falar sobre mudanças climáticas e os desastres que ocorreram aqui no Vale do Itajaí em 2008 e na região serrana do Rio de Janeiro. Mais recentemente fui convidado para dar 3 palestras no Instituto Politécnico de Leiria, em Portugal, da qual participaram inclusive um representante da ONU no painel intergovernamental de mudanças climáticas. E isso tem sido muito gratificante porque aumenta as relações, né, e o conhecimento de novos dados sobre as mudanças climáticas, né. Com relação às pesquisas, eu estou hoje focando bastante a questão das mudanças climáticas, né, e também o atendimento dessas comunidades socialmente mais frágeis, que vivem em áreas de risco, né? Em função até da atividade que nós temos de extensão junto ao programa de pós-graduação em doutorado e mestrado em desenvolvimento regional da FURB, né? Doutor Juarez, uma das coisas que me toca muito, eu estou com meus quase 58 anos, né? E me preocupa como cidadão, né? E até como um pertencente a esse planeta Terra, a preocupação que a gente vê na Europa, a gente vê até o governo americano preocupado sim, né, com as mudanças climáticas. Na última entrevista nossa, o senhor comentava com a gente, eu não me esqueci disso, que antigamente os cargueiros coreanos, chineses, né, que estavam ainda andando pelo mundo, que estavam dando volta para chegar ao nosso país ou outro continente, né, e já estavam cortando porque já existiu o degelo, né? Ou seja, o aquecimento global, né? E naquela ocasião, nós conversávamos no ano passado, se não falha a memória, e isso foi uma coisa que a gente colocou no ar, né? E tem muita gente que às vezes entende isso como, não, isso é um estudo, isso é uma coisa que realmente aconteceu. Então, onde eu quero chegar com essa conversa é o seguinte: por que essa dificuldade das pessoas não aceitarem a ciência, o estudo da ciência, no caso, justamente para a gente poder visualizar um futuro melhor para nós? Porque não é por acaso que se fala isso, existe uma avaliação técnica, existe uma ciência, existe um conhecimento profundo para se falar o que pode acontecer e o que infelizmente vai acontecer, por exemplo, a falta d'água, né? Então a gente vê o aquecimento global. Eu queria que o senhor falasse nessa entrevista, realmente focasse, além das mudanças climáticas que estão aí, né? Essa coisa do ser humano, dos políticos principalmente, que podem nos ajudar e como poderiam mudar e acelerar os processos de parceria com a ciência, com os estudiosos no assunto, né? Essa dificuldade de valorizar a ciência, o estudo, né? Principalmente quando se tem aí uma avaliação, como o senhor falou agora há pouco, o Sambaqui, que há 4.000 anos atrás, né, a água estava 3,5 metros acima, né, da cota atual. Da cota atual, 3,5 metros acima, gente, há 4.000 anos atrás, quando não tínhamos
habitantes aqui na nossa região. Então, só os indígenas viviam aqui na ocasião. Só os indígenas. Então, isso é uma coisa que é preocupante? Não, é ciência. E o ser humano parece que tem uma dificuldade muito grande em aceitar essa discussão científica, né? Eu diria que nós vivemos, Banana, um momento, a sociedade humana vive um momento muito singular. Que até hoje, em toda a sua história, desde que nos autodenominamos como Homo sapiens sapiens, me parece que isso não é muito verdade, né? Porque nós mesmos nos autodenominamos de sapiens. Nunca a sociedade humana viveu uma crise tão brutal. E se cria uma perspectiva ainda pior. Sabe, não são apenas 1.200 cientistas no mundo que estão confirmando que as mudanças climáticas vieram para ficar. A sociedade como um todo está começando a tomar consciência, muito mais, Banana, do que 1 ano atrás, do que 5 anos atrás, do que 10 anos atrás, em função dos eventos meteorológicos extremos. Veja, você mesmo citou, né, o caso das inundações no Rio Grande do Sul, no Guaíba, a pior inundação em 74 anos. Enquanto no Nordeste nós temos as piores secas dos últimos 70 anos. Quer dizer, um contraponto, né? Veja que as mudanças climáticas se caracterizam, e quando eu falo mudanças climáticas, eu falo das grandes mudanças climáticas, não de pequenas oscilações, que nós já devíamos estar entrando numa nova era glacial, né? Acontece o seguinte, eu tenho dito até para meus amigos, né, meteorologistas, por que os meteorologistas estão errando tanto nas previsões? Mais do que os nossos avós, quando falam em clima. Os nossos avós diziam, a semana que vem vai dar sol, e dava sol. A semana que vem vai ser uma semana chuvosa, e ia ser chuvosa. Hoje, os meteorologistas, apesar de estarem com equipamentos muito mais sofisticados, radares meteorológicos, satélites. Veja como eles estão errando nas previsões, né? Mas isso se deve, como nós já falamos aqui uma vez, o fato que eles projetam a estatística dos últimos 30, no máximo 50 anos. Nós que estudamos o paleoclima, isto é, o clima de milhares e milhões de anos atrás, nos damos conta que houveram sempre ciclos interglaciares, que nós chamamos de efeito estufa, como esse que nós estamos vivendo, esse calorzinho gostoso, às vezes nem tanto, né? É verdade. Intercalada com eras glaciares, que são muito mais perversas do ponto de vista da sobrevivência da espécie humana. Basta dizer que 8.000 anos antes de Cristo, nós vivíamos o final de uma era glacial no Central Park, em Nova York, nos Estados Unidos. Nós tínhamos uma massa de gelo de 1 quilômetro de altura. E eu tive a oportunidade de documentar lá os rastros deixados por esse glaciar naquelas rochas do Central Park. Desculpa fazer 1 quilômetro de altura, lá no Central Park dos Estados Unidos. Quer dizer, isso é provado, isso não é uma coisa fantasiosa. Está lá. Não. Né? Exatamente. Eu estou dando ênfase a isso porque às vezes tem pessoas, isso aí é uma... Não, isso aqui é científica, já está comprovado, e isso aí não foi só nos Estados Unidos, no hemisfério norte, a Europa toda estava coberta por gelo. E não é neve, era massa de gelo, era um glaciar. Né? Então, veja, quando a gente analisa os últimos 2 milhões de anos, nós já tivemos 16 eras glaciares intercaladas com eras interglaciares. Só que tem um detalhe. A última era glacial terminou 10, 12 mil anos atrás, quando nós entramos na presente era interglacial, ou efeito estufa, que se prolonga até hoje. Só que o efeito estufa, as eras interglaciares, duram, em média, 10, 12 mil anos. Já venceu esses 10, 12 mil anos. Ou seja, já devíamos estar entrando numa era glacial, que é muito mais perversa do ponto de vista da sobrevivência humana. Então, veja o seguinte, por que esses eventos meteorológicos extremos estão ocorrendo? Recordam que em 2013 tivemos a pior nevasca dos últimos 60 anos aqui na nossa região? O Cambirela parecia lá em Florianópolis, parecia uma paisagem europeia, né? É verdade. Enquanto isso, tivemos os piores calores, né?
Acontece que nesses processos de mudanças climáticas, e nós estamos vivendo esse processo agora, tudo pode acontecer. Inclusive ondas de frio curtas, enquanto que os verões serão cada vez mais quentes e prolongados. E essas anomalias climáticas, como, por exemplo, estiagens brutais, como já estamos vendo em várias partes do Brasil, e chuvas torrenciais localizadas, chuvas de granizo, tornados, isso será cada vez mais frequente e intenso com as mudanças climáticas. E, no entanto, você me faz um questionamento. Por que a sociedade não se dá conta disso? Por que os governantes não estão com esses olhares para esses momentos tão críticos que jamais a sociedade humana viveu? Em primeiro lugar, por desconhecimento. Em segundo lugar, porque os cientistas não têm uma linguagem popular, não conseguem transformar a informação científica numa linguagem acessível a administradores, políticos, enfim, aqueles que tomam decisões. Eu dizia há pouco que nós seremos amanhã o que fazemos hoje. E, no entanto, hoje estamos fazendo muito pouco para que possa-se, pelo menos, minimizar o impacto das mudanças climáticas. Eu não diria reverter, porque isso é impossível. Banana, últimos dados que nós temos aí é que o nível do mar deverá subir nas próximas décadas, no mínimo 56 centímetros, e talvez 1 metro, até o final do século. Sabe qual é a implicação que tem isso? Todas as nossas áreas urbanas litorâneas poderão ficar inundadas. Blumenau, Brusque não será afetado diretamente por esse efeito. Mas Joinville, Itapema, Brusque, todas essas cidades litorâneas, Barra Velha, serão afetados sim. E eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto que é muito importante, que é o seguinte: nós acreditamos sempre que a engenharia dará conta disso. Nós podemos e vamos dominar a natureza. Isto não é verdade. A natureza é muito mais forte que nós. E aquilo que era dela, ela tomará novamente conta. Se o mar já teve 3,5 metros acima da cota atual, 4.000 anos antes de Cristo, como nós confirmamos com as datações realizadas lá nos Estados Unidos, num laboratório de radiometria, o mar um dia voltará a tomar conta dessas áreas. E eu estou falando de uma inundação marinha, uma transgressão marinha que chegou até Gaspar. Eu me recordo que durante a minha dissertação de mestrado em geografia lá na Federal, eu encontrei conchas marinhas enterradas a 2 metros de profundidade dentro da área urbana de Gaspar. E essas datações que realizamos recentemente nos Estados Unidos confirmam que o mar teve 3,5 metros acima da cota atual. E eu estou falando 4.000 anos antes de Cristo. Não tinha ainda a Revolução Industrial. O europeu não estava aqui. Aqui viviam apenas os indígenas. Então, imagine agora que nós estamos emitindo tantos gases de efeito estufa, como CO2, metano, óxido nitroso para a atmosfera. E hoje há um consenso mundial. O homem, sim, está sendo responsável pela aceleração das mudanças climáticas e, consequentemente, desses desastres que nós estamos vendo cotidianamente. Bom, nós estamos tendo nesse outubro e as previsões, daqui a pouco a gente fala, a gente está entrando no clima já, né? Mas no sentido de que nós temos muita chuva, né? Invasões em áreas que são de risco, né? O ser humano, evidentemente com a sua necessidade de buscar o seu canto, a sua morada, né? Muitas vezes eles não se atêm ao perigo, né? Então falta o poder local, o poder municipal local como Blumenau, não estou criticando ninguém aqui, falta o nosso poder municipal de Brusque, onde tem áreas de risco, toda a cidade, não estou aqui só condenando ou fazendo uma condenação, assim dizer, nessa entrevista a Brusque, ou a Blumenau, ou a Gaspar, ou o que o valha, né? Mas assim, chamar a atenção, porque a gente vê que as pessoas, elas querem o seu canto, elas precisam se locomover, elas saem da Bahia, ou elas saem de Sergipe, ou elas saem de Pernambuco, ou vêm do Haiti, elas querem um lugar, né? Lógico. E muitas vezes eles vão, por quê? Para uma área de risco, né? Então o que a gente vê hoje em Blumenau, especificamente Blumenau,
a nossa amada Brusque, né? O que nós estamos tendo? Problemas sociais hoje, porque essas pessoas estão alocadas em lugares de risco. Então, a gente condena essas pessoas. Condenar por quê? Elas não têm alternativa muitas vezes. Então, o que está faltando? Está faltando o quê? Um gerenciamento, um controle melhor dos governantes? Porque o que nós estamos vendo em Blumenau hoje, e com essa chuvinha que está aí, é queda de barreira, né? E lugares de risco, o que vai acontecer? Tragédias, Rio de Janeiro, está aí a história do Rio de Janeiro, na Bahia, enfim. Esse problema é um problema da administração pública, porque não é do cidadão, né, doutor? De fato, Banana, nós, como eu dizia, é um momento muito crítico, porque existem vários fatores que estão levando a essa crise que estamos vivendo. Uma delas é o crescimento urbano desordenado, sabe? O processo de migração, o processo de ocupação de áreas de risco é um fenômeno econômico, é um fenômeno social. Como você muito bem chamou a atenção, essa população mais pobre, como não tem poder aquisitivo, vai se deslocar e ocupa essas áreas ambientalmente frágeis, que são fundos de vale, margens de rios, topos de morro, encostas muito íngremes, porque elas chegam, são áreas públicas, são áreas de APP, áreas de preservação permanente, e que, portanto, não podem ser comercializadas. Então, não há especulação imobiliária ali, simplesmente há a ocupação, sabe, desordenada, ilegal, mas essa população mais pobre não tem outro lugar para ir. Por quê? Porque falta efetivamente planejamento urbano. Essa é uma questão que nós trabalhamos muito no mestrado e doutorado aí do desenvolvimento regional da FURB. O que está faltando é a gente se antecipar ao amanhã. Ou seja, criar áreas que possam receber essa população socialmente mais vulnerável para locar e criar condições adequadas, com políticas públicas corretas. Eu vou citar um exemplo de coisa mal feita. Depois vamos ver os dados positivos e como nós melhoramos nesses últimos anos. Veja, eu estou me recordando agora daquele projeto grande, Minha Casa Minha Vida, que foi implantado no sul de Blumenau, na Garcia, financiada pelo governo federal, apoiado pela Caixa Econômica e apoiado e decidido também pelo poder público municipal. E que colocaram lá milhares de pessoas numa área que é vulnerável, no sul de Blumenau, é vulnerável a risco, inclusive está dentro da área de proteção do Parque Nacional da Serra do Itajaí. Quer dizer, financiamos uma ampliação da área urbana que não poderíamos ter financiado, numa área que não pode porque é uma área de risco. Quer dizer, uma área que não tem nem espaço para as crianças brincarem, quando o Blumenau tem que crescer para o norte e não para o sul, que é a área mais vulnerável. Entende? Então, quando tem políticas públicas que não levam em consideração essas questões que tu muito bem chamava a atenção, né, que são as questões ambientais, nós estamos preparando uma bomba relógio para o futuro, né? Eu penso que, aliás, aí vai uma sugestão para Brusque, hein? Brusque urgentemente está precisando de um mapeamento que envolva a geologia, definir a distribuição das rochas no nosso município, que leva em consideração aspectos geomorfológicos e que leva em consideração aspectos hidrológicos. E fechando esses três aspectos, que defina com mais precisão as áreas de risco. Olha, eu preciso chamar a atenção, porque Brusque ainda não tem um mapeamento geológico, geomorfológico adequado. Se nós quisermos planejar a urbanização do futuro, nós temos que fazer essa cartografia urgentemente. E eu me disponho, até como voluntário, em orientar e dar uma participação nessa área. Porque sem uma cartografia, como é que nós vamos planejar a ocupação urbana? Não tem condições. Quer dizer, não há informações que permitam, olha, aqui não se deve ocupar, lá não tem problema. E esse mapeamento nos ajudaria não só a definir a tendência adequada de urbanização, mas também a questão da água, a questão das áreas de risco com mais precisão. Enfim, seria um instrumento importante. Mas eu gostaria também de chamar a atenção para um outro aspecto que nós avançamos sim. Banana, quer ver uma coisa? 2008, quando nós tivemos aquele desastre,
nós não estávamos preparados. A defesa civil foi outro desastre naquela ocasião. Eu me recordo como o socorro às vítimas foi de uma forma atabalhoada, não programada, apesar de ter tido a maior operação aérea de salvamento, foi um desastre. Foi um desastre, a própria operação. Hoje não. Hoje a defesa civil do Estado e a defesa civil dos municípios, inclusive aqui de Brusque e de Blumenau, estão muito mais bem preparadas. Nós avançamos sim, avançamos muito, a tal ponto que eu tenho certeza, apesar de todos esses eventos meteorológicos extremos, nós já minimizamos muito os desastres, as consequências dos desastres. Eu acho que temos que dar um mérito, né? Tanto às administrações municipais como também estadual, porque nesse sentido nós avançamos. E estamos melhorando, inclusive, sabe, nessa interação entre o poder público e as comunidades, especialmente essas comunidades mais vulneráveis, que são as comunidades mais pobres, né? Acho que nós temos um papel importante do ponto de vista social, que é ajudar essas comunidades. Bom, doutor, a gente gosta muito das pessoas, né? Eu sei que o senhor também gosta muito, muita gente está nos vendo, nos ouvindo agora, gosta muito das pessoas. E por que eu estou tocando nesse ponto? Porque a gente está sentindo falta daquele governante, e aqui não vale nenhuma crítica a nenhum partido político e tal, mas a gente está faltando aquele, vamos assim dizer, aquele comandante que tem amor às pessoas, ao seu país. Isso eu estou dizendo de uma maneira geral, não estou criticando nenhum presidente ou presidenta, né? Eu estou falando que está faltando líderes políticos com força para que a gente possa alavancar mudanças estratégicas para a gente ter um país melhor, uma nação no todo melhor, mas um mundo melhor, porque o Tratado de Kyoto, tão discutido ao longo dos anos e tal, a gente vê a reticência, as dificuldades às vezes de entender que nós estamos aquecendo um país, nós estamos matando a si próprios, né? E onde eu digo do líder, do líder político, o líder humanitário, aquele líder que vai lá para salvaguardar as pessoas, para o futuro delas, né? Então a gente sente falta hoje no planeta, sim, de líderes humanitários, aqueles benevolentes, preocupados numa ação não para benefício próprio, mas aqueles que gostam das pessoas para um mundo melhor, para uma cidade melhor, para um país melhor. Eu estou fazendo esse comentário porque a gente sente falta disso, de um passado recente, a gente vê na história líderes preocupados com o todo, com o seu país, o nacionalismo reinante, né? E me parece que o capitalismo selvagem predominou e está predominando hoje. Queria que o senhor comentasse sobre esse assunto. Eu acho que a tua observação tem muita procedência. E gostaria já de antecipar, eu não tenho partido e prefiro não me filiar em nenhum partido. Em primeiro lugar, porque nenhum deles hoje me representa. Em segundo lugar, porque se eu me filiar a algum partido, eu vou ter que defender as teses desse partido, mesmo quando ele estiver cometendo algum erro. Então, prefiro me manter afastado de partidos, não querendo dizer com isto que os partidos não são importantes. É graças aos partidos que nós mantemos a democracia. Agora, efetivamente, precisamos de uma purificação nisso tudo. Me parece que eu, pessoalmente, prefiro ficar distante dos quadros partidários para que eu possa fazer uma avaliação e uma crítica ao que estamos vivendo hoje. Tu tem razão, Banana, quando diz que nós não temos mais lideranças que consigam dar um rumo, um norte para esse país, especialmente no que diz respeito a essas questões econômicas, a essas questões sociais e, eu diria, mais ainda, a essas questões ambientais. Parece que a sociedade e os partidos estão surdos no que diz respeito ao alerta dos cientistas às mudanças climáticas. E é o que está acontecendo no nosso cotidiano. Isso é brutal perceber, porque nós andamos sem rumo, sabe? Não há uma liderança hoje que consiga determinar o norte para o Brasil. E não podemos esquecer que as mudanças climáticas vão acentuar ainda mais a crise econômica e a crise social.
Veja, hoje nós somos mais de 200 milhões de habitantes, grande parte deles vivendo em áreas vulneráveis, né? Tanto do ponto de vista social, como também já estão vulneráveis do ponto de vista econômico, entende? Então, é muito grave essa crise, é muito séria. E eu acho que falta efetivamente desprendimento da parte dos políticos e das lideranças. Pessoas que efetivamente trabalhem sem interesses mesquinhos e imediatos, mas que vejam o Brasil e a sociedade daqui 5, daqui 10, daqui 20, 30 anos. Falta para o Brasil, na minha opinião, hoje, um projeto Brasil. Um projeto que veja o Brasil sob todos esses aspectos, social, econômico e ambiental, para daqui 5, 10, 15, 20 anos. Penso que precisamos reunir as lideranças deste país, políticas, lideranças intelectuais, cientistas, para montar um projeto Brasil. Um projeto que veja o Brasil para daqui 10, 20, 30 anos e que a cada mudança de governo não se abandone esse projeto. Nós temos que caminhar numa direção que leve esse país a efetivamente assumir aquilo que tem potencial. Banana, eu vou dizer uma coisa para ti muito importante. Olha, eu estive viajando pelo mundo afora. Agora, inclusive, recentemente vim da Dinamarca, passei pela Rússia, atravessei a Rússia inteira, depois fui para a Holanda, tive em várias outras partes do mundo, no Alasca, na Antártida, fazendo documentários, na África, enfim. Eu não vi até hoje nenhum país no mundo com tamanha potencialidade como o Brasil. Não só pela sua extensão, mas pelas suas condições climáticas, pelos solos, pela sua produtividade. Eu vou dar um exemplo. A produção de um Pinus eliote aqui no Brasil para a produção de celulose, ela dura 7 anos. Tu planta hoje, daqui a 7 anos você pode cortá-lo. Na Europa, nos países de primeiro mundo, demora 35 anos. Isso significa 5 a 7 vezes mais produtividade aqui no Brasil. E isso vale também para a agricultura como um todo, né? Porque o nosso solo é rico. O nosso solo é rico. Por quê? Por causa das condições climáticas. A chuva, de uma forma ou de outra, é bem distribuída ao longo de todo o ano. Temos uma radiação solar que gerou, então, pela alteração, um solo rico e profundo. Nós chegamos a ter 2 a 3 safras por ano no Brasil. Nenhum país do mundo tem isso, né? Temos uma extensão gigantesca, um povo com uma diversidade cultural, uma diversidade de saberes fantástica, né? Não fosse isso tudo, nós somos praticamente autossuficientes em praticamente todos os recursos minerais necessários, os recursos não renováveis. Nós éramos dependentes ainda do cobre, da mina de Chuquicamata, no Chile, né? Mas alguns anos atrás descobrimos uma mina importante de cobre e hoje já somos praticamente autossuficientes, inclusive no minério de cobre. Além disso tudo, nós podíamos, sabe, Banana, ser exportador de bioenergia. Seja a partir da bioenergia do etanol, que nós quem desenvolvemos, os carros flex, né? E já abandonamos, né? Faz tempo. E está abandonado, né? Essa é a dura realidade. O projeto Álculo foi um desastre. Foi um grande mérito do Brasil e depois virou um grande desastre. E hoje estamos pagando uma energia muito mais cara porque temos as termoelétricas ligadas, que tem impacto ambiental muito brutal, porque emite CO2, e tem um custo muito alto. No entanto, nós poderíamos estar exportando energia. Veja, em grande parte do território nacional, nós temos vento suficiente para implantar usinas de aerogeradores. Temos sol radiante praticamente em todo o ano, em grande parte do território nacional, que podemos estar gerando energia fotovoltaica, né? Para as residências. Agora eu pergunto, qual é o projeto que os deputados e senadores estão preparando para que as residências possam ter subsídios e implantar células fotovoltaicas para gerar energia para a própria residência? E aquilo que excede o consumo, lançar na linha de transmissão geral. Isso não existe. Quer dizer, o que fazem os deputados e senadores em Brasília?
Veja que eu não estou falando de um partido, hein? Estou falando de todos, indistintamente. Falta no Brasil lideranças que pensam o Brasil a médio e longo prazo. Nós precisamos começar a reunir em torno de um grupo, cientistas, políticos de bom senso, não comprometidos com a próxima eleição, lideranças regionais, para montar um projeto Brasil para o futuro, para daqui 10, 20, 30 anos, desconsiderando interesses imediatistas e partidários. É isso que o Brasil está precisando hoje. Queria tocar num assunto importante, no sentido que recentemente Brusque realizou uma audiência pública tratando do solo, mas falando também da parte de edificação, direcionada à parte de edificação, não é do solo, a discussão não era solo. Aí vem o meu comentário justamente para a gente poder fazer uma alusão a isso que está acontecendo. Quer dizer, o senhor falou agora há pouco que me tocou o meu coração, o meu pensamento. Poxa, nós não temos uma carta para gerenciar o futuro do desenvolvimento das ações que vão implementar o nosso solo, né? E, na verdade, nós estamos discutindo a altura de prédios. Então, tem alguma coisa que não está fechando aí, né? Veja, a questão do plano diretor... É exatamente isso. Então, não está fechando. Quer dizer, não tem uma discussão de avaliação de solo e nós estamos discutindo o plano diretor de altura de prédio? Veja, o plano diretor, mais que um documento técnico, é um documento que permite o Estatuto da Cidade, que permite a discussão com a comunidade. Porque, afinal de contas, é a comunidade que vai decidir a cidade que nós queremos amanhã. Né? Então, o Estatuto da Cidade é um instrumento de discussão com as organizações, com as comunidades, no sentido de definir como queremos a nossa cidade amanhã. Então, isso não é uma discussão para ser realizada apenas por técnicos. Isso é importante dizer. Mas sim com as comunidades, as lideranças de bairros, a engenharia, enfim, todos os atores, né, envolvidos nesse processo. Acho que realmente, eu penso que o plano diretor de Brusque e o Estatuto da Cidade, que são dois instrumentos importantes para redirecionarmos o processo urbano de Brusque, tem que ser rediscutido, tem que ser estimulado, sabe, as lideranças de bairros, o clube de engenharia, o CREA, os políticos, os vereadores, a participarem de uma discussão muito mais abrangente e mais ampla, que leve em consideração alguns aspectos, entre eles o processo urbano acelerado que hoje vivemos e que não tinha no passado. As questões econômicas e sociais em que vive grande parte dessa comunidade migrante que está chegando a Brusque. Em terceiro, as mudanças climáticas que vão afetar cada vez mais, especialmente as áreas de risco, as áreas de APPs, áreas de preservação permanente, enfim, essas áreas que não devem e não podem ser ocupadas. Esses três aspectos devem ser levados nessa discussão para a construção da cidade que nós queremos amanhã. Eu vou chamar os comerciais, viu, gente? Eu vou chamar os comerciais e a gente vai discutir falta d'água e vamos falar de barragem Botuverá, para a gente encerrar essa entrevista tão bacana, tão importante, para a gente realmente mexer com a nossa cabeça, né? Essa é a nossa intenção aqui, falando com uma autoridade como o Dr. Juarez José Almonte, né? Pesquisador, viaja muito, conhece e está aqui para a gente discutir um assunto tão importante para todos nós, o nosso futuro. E daqui a pouco a gente vai falar sobre água, vai faltar água? A barragem de Botuverá, a importância dela e por que essa troca e essa busca da discussão do solo. Nós temos que se preocupar em estar no solo, mas ter conhecimento como utilizá-lo ou usá-lo. Daqui a pouco eu volto.